Mas esses dois profetas, Jeremias e Ezequiel, eles são pró-Babilônia. Eles não têm problema nenhum em se submeter à Babilônia. Abacuque não gosta dessa ideia e ele faz ali o seu clamor a Deus. E nós vamos ver então no capítulo 2 e 3 hoje os seguintes tópicos. A promessa de uma visão no capítulo 2, o justo viverá pela fé, que é uma frase muito forte em Abacuque, que é usado no Novo Testamento, que a gente vai ver, inclusive aí como um estopim para a reforma protestante também no século XVI, e a oração do profeta no capítulo 3. Essa última parte é onde nós vamos descrever como Abacuque encontrou alívio para aquela angústia que a gente viu no capítulo 1, que nós lemos e nos detemos ali com atenção nos versos. Essa oração ela é muito poderosa e a gente vai extrair bastante lições delas. Muito bem, vamos então aqui para o verso 1 do capítulo 2. O profeta faz a queixa dele a Deus, fala ali dos caldeus que estão conquistando os povos e colocando eles em suas redes. No capítulo 2, verso 1, nós lemos: Estarei na torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, ele fez a queixa e agora ele quer ouvir a resposta de Deus. E Deus vai responder. Deus vai responder. No versos 2 e 3, Deus responde dizendo: O Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão. Torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. O texto continua agora, então tem a expectativa de uma visão. Deus fala, respondeu o profeta: eu estou mandando uma visão para você, ela tem um aspecto muito importante aí no desenrolar do plano, viu, Abacuque? Pode ficar tranquilo que eu estou aí sob o controle. E olha só o verso 4. O verso 4 acaba sendo super importante nessa discussão de uma maneira inesperada. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Isso está em Abacuque 2:4. Vamos tentar entender esse verso como Abacuque o entendeu, não tanto quanto o jeito que ele aparece no Novo Testamento. Isso porque no Novo Testamento, esse sentido aqui, o sentido desse verso é mudado por Paulo para falar de que o justo obtém a salvação pela fé no que Jesus fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. E esse verso, inclusive, acabou sendo, e essa interpretação de Paulo acabou sendo a mola propulsora para a reforma protestante do século XVI lá na Alemanha. No entanto, a gente tem aqui algo diferente em Abacuque. Okay? E isso não muda o sentido, eu não estou aqui colocando uma contradição na Bíblia. Paulo é um autor inspirado e tem a liberdade para pegar uma frase de um verso do Antigo Testamento e dar um outro significado para ela. Inspirado pelo Espírito Santo, ele pode fazer isso. No caso de Abacuque, é importante a gente entender esse verso no seu próprio contexto. E é isso que nós vamos fazer agora. Quando o texto bíblico fala de fé, a palavra hebraica para fé ali é essa que vocês veem aqui, emuná. Essa é a palavra para fé. É baseada no radical de onde vem a palavra amém, por exemplo, que a gente fala aí numa oração. E emuná significa fé, pode significar fidelidade e confiabilidade. Então a gente vai dizer aqui: o justo viverá pela sua confiabilidade, pela sua fidelidade. Do que o texto está falando? Deixe-me propor algo aqui, e aqui eu estou ecoando os estudos mais recentes sobre o livro do profeta Abacuque. O justo viverá pela confiabilidade, pela fidelidade sua, no caso da visão. Nós estávamos falando de uma visão nos versos anteriores, no verso 2 e 3, Deus está prometendo uma visão. E agora o texto está dizendo: o justo vai viver pela confiabilidade, pela fidelidade, pela sua confiança na visão. Esse seria o melhor sentido do texto. Então Deus está prestes a mandar uma mensagem, uma visão para o profeta, e essa visão vai ser o suficiente para o profeta e para qualquer pessoa justa suportar esses tempos difíceis que eles tinham pela frente. Só temos um problema. Se você ler todo o capítulo 2 de Abacuque, do verso 6 até o 20, você não encontra nenhuma visão enviada por Deus para o profeta. Então,
Se você olhar aqui a partir do verso 6, vai ter ali uma série de oráculos ou frases que o profeta está emitindo, que são os ais. E esses ais são direcionados contra os caldeus. Então, ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. No verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. No verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida com o seu furor. E o texto vai continuando ali, isso tudo em referência aos caldeus. Tem várias palavras que conectam esse bloco aqui que nós estamos fazendo referência, do verso 6 a 20, com aquilo que Deus, o próprio Deus, falou no capítulo 1 e o Abacuque também falou no capítulo 1. Então é uma forma de atrelar aí os dois capítulos com essas palavras-chave ali. Então o que a gente tem aqui é, até o final do capítulo 2, a visão que Deus prometeu para o profeta não veio. E Deus é Deus, ele tem os seus motivos. Então, quem sabe ele deu a mensagem para outro profeta, um profeta menos questionador, menos articulado ali nas suas críticas. Quem sabe, eu não sei, eu estou aqui especulando. Mas se a gente lê o capítulo 2 todo, a gente não encontra nenhuma visão que Deus enviou para o profeta. Tanto é que ele termina o capítulo 20, o capítulo 2, no verso 20, dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, fique em silêncio diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. É como se o profeta estivesse falando: vamos ficar em silêncio. Deus vai falar, Deus vai enviar a sua mensagem. Mas vem uma mensagem. E é nesse silêncio de Deus agora, porque Deus prometeu algo e ele não está enviando, é que o profeta recorre para os atos de Deus na história. Ele recorre à história do trato de Deus com o seu povo. Ele olha para o passado. Ele procura entender como Deus agiu com o povo no passado para, a partir de então, imaginar o que Deus vai fazer pelo seu povo. E você pode, depois dessa aula, pegar o Salmo 77 e ver que esse é o mesmo mecanismo, o mesmo método que o salmista faz ali, também diante do silêncio de Deus. Nesse salmo, o salmista começa fazendo inúmeros clamores a Deus, semelhantes a Abacuque, e Deus não responde. E é quando então ele volta para a história, começa a ver o que Deus fez por Israel, desde o Egito até o Êxodo, e ele então se sente confortado de que o Deus que cuidou de Israel no passado cuidaria dele naquela ocasião também.